Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por que Europa e não Estados Unidos? Bom, o vídeo de hoje é falando por que a gente veio para a Europa e não foi de repente para os Estados Unidos ou para o Canadá, porque os brasileiros geralmente eles têm a preferência de mudar quando é mudança a trabalho, né? De trabalhar, fazer dinheiro extra, sempre pensa em Estados Unidos ou Canadá ou Austrália. Bom, eu sou Maria Aparecida Marques, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu moro na Hungria, na Europa Central, com meu esposo Yuri e meu filho Davi. Nós nos mudamos, viemos para cá em 2022, janeiro de 2022, e desde então meu marido trabalha na universidade aqui na Hungria. E a gente veio para cá por quê? Porque aqui não Estados Unidos. Bom, ele recebeu um convite aqui da universidade para vir aqui trabalhar. Nesse momento que ele recebeu o convite, a gente não estava pensando em sair do Brasil. O meu filho estava com menos de um ano, ele estava trabalhando lá, estava tudo certo. Só que algo dentro da gente sempre falou que as coisas não iam ficar muito bem no Brasil, pela instabilidade política que existe hoje no Brasil, né? Hoje existe um conflito, né, de dois lados. E esse conflito, ele acaba atrasando o Brasil, de certa forma. E quando a gente diz atrasa o Brasil, não é atrasa o país, atrasa o povo como um todo, né? O seu desenvolvimento, o seu crescimento. E, e em vez do Brasil estar buscando algo sempre melhor para crescer, se desenvolver, né, desenvolver sua população, tornar seu país cada vez mais competitivo, ser um país para conseguir justamente ser um dos primeiros do mundo, né, em termos de tecnologia, desenvolvimento social, enfim, em tudo, né? Infelizmente, a gente não tem isso. E o Brasil peca muito da falta de segurança, principalmente. E isso é uma coisa que sempre nos incomodou muito, ainda mais depois que a gente se mudou e conheceu outros locais. E aí, por que Europa e não Estados Unidos? E como a Europa a gente já havia conhecido em 2013, então a gente não teria nenhuma dificuldade de se mudar para cá com uma criança. Estava tudo muito claro, muito fácil para a gente. Então a gente não via dificuldades para vir para cá, né? Quando ele recebeu o convite, a gente pensou, pô, é uma ótima oportunidade, é uma porta que está se abrindo para trabalhar justamente na área, porque o que acontece? Os brasileiros, quando saem do Brasil, né, a grande maioria, sai para trabalhar não na sua área que você se formou, essas coisas. Sai para trabalhar em serviços gerais, em serviço pesado mesmo, né? Que é que não desqualificando esse serviço, mas faz-se um bom dinheiro? Com certeza a gente faz um bom dinheiro nesses serviços, só que não é dentro da área, né? E aí tu perdeu uma boa parte da tua vida se estudando, especializando, né? E não vai depois aproveitar isso. Então a gente viu que era uma porta de entrada e depois de a gente trabalhar aqui dentro da nossa área, a gente pode trabalhar em qualquer local do mundo, porque sim, a gente tem currículo daí. Neste primeiro momento, a gente percebeu que seria uma excelente oportunidade. A Europa é um local para se fazer dinheiro? Não, não é o local para se fazer o dinheiro, né? Como os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Mas é o local para se ter qualidade de vida, né? Para quem tem família, quer dar boa educação para os seus filhos, quer ter uma qualidade de vida excelente, ter acesso a bons produtos com um excelente preço, né? Ter um salário que realmente paga tudo que você tem de despesa e ainda sobra para aproveitar um pouco a vida, Europa é excelente. Agora, não é o local para você se forrar de dinheiro, né? Pensando assim, eu vou fazer um dinheiro para minha aposentadoria, vou fazer um dinheiro para conseguir mandar para o Brasil e comprar coisas lá, construir coisas lá para pensar no meu futuro, na minha aposentadoria. Não, a Europa não. Eu não vejo que é um local de fazer muito dinheiro, porque o salário é bom, mas é condizente com a vida aqui, né? Se for pensar, a não ser que você viva bem abaixo mesmo, né, divida casa com várias pessoas, né, vai reduzindo bastante e aí consegue fazer sobrar um bom dinheiro.
pensando aqui, se fosse pensar em ir para a Inglaterra, lá você dividindo casa com um monte de gente, trabalhando em mais de 2 locais, né? E guardando todo o dinheiro que tu faz, né? Comendo o básico do básico, tipo miojo, essas coisas assim, você vai fazer um bom dinheiro, vai guardar um bom dinheiro e vai conseguir aqui na Europa, né? Mas tem que estar bem concentrado nisso, tem que estar no propósito. Se formos pensar em fazer dinheiro, a gente sempre lembra também que os Estados Unidos é um local que facilita, porque ele tem muitas possibilidades de negócio, né? Tu tanto consegue emprego rápido para trabalhar em várias coisas lá, e eles pagam super bem, como também ele te dá a oportunidade de abrir negócio, né? Então, ele é o país das oportunidades. Mas eu estou acompanhando algumas pessoas que estão lá e estão falando que o custo de vida nos Estados Unidos, comparado a alguns anos atrás, que deixava ele muito atrativo, ele está cada vez mais caro. Está caro o aluguel, tá caro a alimentação. E se você quer acessar uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais saudável, lá nos Estados Unidos é infinitamente mais caro, porque lá a comida barata é aquela comida industrializada, processada. Né? Diferente aqui da Europa, que na Europa eles são muito rigorosos em relação à alimentação saudável. Então, vai ser muito mais fácil você ter acesso a uma alimentação melhor, mais saudável. E isso é um ponto muito positivo aqui da Europa, o que nos faz muito pensar, porque sim, já tivemos algumas propostas para sair daqui, mas a gente pensa muito na parte da qualidade, na parte da alimentação, então a gente sempre fica ponderando esses contrapontos, né? Eu iria para os Estados Unidos hoje? Eu tenho muita vontade de ir morar nos Estados Unidos e viver um pouco desse sonho americano, né? Mas eu sei que dentro de mim eu vou me arrepender, porque uma vez que tu tem acesso a coisas boas, né, a uma qualidade de vida muito boa, depois tu se arrepende de perder isso, né, digamos. Mas a gente sabe que aqui a gente sempre vai ter portas abertas também, na Europa. Porque a gente tem cidadania europeia. Então, isso é uma coisa que nos facilita muito, é uma coisa que a gente é muito grato por ter conseguido, porque isso que proporciona tudo que a gente vive hoje. Porque se não fosse isso, a gente sempre ia depender de que uma empresa dê vista, autorização, ter que ir atrás sempre dessas autorizações. Então, por que Europa e não Estados Unidos? Porque aqui surgiu a oportunidade de trabalhar dentro da nossa área, né? Mas se surgir oportunidades nos Estados Unidos ou em outros locais para trabalhar dentro da nossa área, a gente vai com certeza, porque isso só agrega ao nosso currículo. A gente não é preso ao local, a gente não tem medo de mudança, porque como a gente já fez isso muitas vezes, a gente sabe como fazer, a gente sabe que é difícil, dá bastante trabalho no início, mas vale muito a pena, porque isso só acrescenta cada vez mais experiência ao nosso currículo. E é isso. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha trago alguns esclarecimentos, né, para vocês. E se vocês estão pensando em sair do Brasil e vir aqui para a Europa ou ir para os Estados Unidos e quiser ajuda, quiser dicas, é só deixar aqui seus comentários, suas perguntas aqui nos comentários. Isso ajuda muito. Se você está me conhecendo através desse vídeo, se inscreva nesse canal. Isso é muito importante para mim. Deixa o seu like, né? Se for importante, e compartilhe esse vídeo para quem interessar. Beijos, forte abraço, tchau!